Olá, concurseiro! Você está no canal Diálogos com a Rafa e ouvirá agora um resumo completo a respeito do município de Taperoá, Bahia. Então, para você que teve muito conteúdo para estudar e não teve tempo para se debruçar em todos os aspectos políticos, sociais, econômicos, históricos e afins da cidade, ouça esse resumo até o final, que com certeza vai contribuir para a sua aprovação. Aproveita e se inscreve no canal para acompanhar as novidades. Curta esse vídeo e comente sobre o que você achou, ou se quiser, pode compartilhar nos comentários alguma informação que você queira acrescentar. Sem mais delongas, vamos ao resumo. Começando com a origem e formação, Taperoá é um município do estado da Bahia que nasceu em 1561 com a aldeia indígena fundada por jesuítas. Ela teve seu início na edificação da Capela de São Miguel de Itaperaguá e posteriormente foi substituída pela Igreja Católica de São Brás, igreja que guarda até hoje suas características originais. Então, o município foi elevado à condição de vila em 1847, mas só será elevado à categoria de cidade em 1916. Então, vejam, ele nasce no século XVI, mas somente no século XX é que torna-se uma cidade como nós conhecemos hoje. Muito bem, de onde vem o nome Taperoá? Esse nome significa habitante das taperas ou ruínas, porque sua etimologia vem do tupi, e faz referência às antigas construções abandonadas. Então, em resumo, Taperoá é uma cidade que tem mais de 400 anos de história, uma história que passou por diversas transformações políticas até se tornar um município em 1916, e a sua trajetória reflete a mistura de culturas indígenas e coloniais que marcaram o interior da Bahia. Então vamos lá. Na perspectiva de uma evolução administrativa, a gente tem que em 1847 ela é elevada à categoria de vila, com o nome Taperoá, mas que antes era chamada Nova Boipeba, por uma lei provincial, cujo número era 284. Mais à frente, em 1849, foi criado oficialmente o Distrito de Taperoá, por uma lei provincial de número 346. E, finalmente, como já dissemos, em 1916, ele torna-se cidade pela lei estadual número 1131. Então, em 1920, já se tem 3 distritos: Taperoá, Camurugi e Mata. Mas voltando para o marco inicial, não podemos contar a história de Taperoá sem citar a respeito dos ataques dos aimorés, índios que ofereceram forte resistência à colonização portuguesa e que não deixaram essa região de fora. Então, o fato de estar localizada no recôncavo baiano torna essa região estratégica, tanto por seus engenhos de açúcar, quanto pela sua proximidade com o litoral. E por isso você tem os índios aimorés que realizavam as incursões deles contra as vilas e engenhos, também contra Taperoá, vindo das matas, entre os rios Jaguaripe e Paraguaçu. Vejam, os índios aimorés, eles eram vistos como implacáveis e indomáveis, e eles conseguiram manter os colonos em constante estado de alerta por muito tempo, já que seus ataques acarretavam a destruição de propriedades coloniais, morte de colonos, morte de escravizados e
consequente interrupção da produção açucareira. Então, uma informação importante que você deve levar para a sua prova é que esses ataques nos índios aimorés retardou consideravelmente a evolução política da vila, até então vila, de Itaperoá, já que ela foi praticamente evacuada. Então, houve uma desestabilização econômica, já que os ataques prejudicaram a produção de açúcar, que era a principal atividade da região. Ok, vamos conhecer brevemente quem eram esses índios aimorés. Eles também eram chamados de índios botocudos. Bom, talvez você ouça um barulhinho de chuva, mas não se incomode, porque está chovendo nesse exato momento que eu estou gravando esse resumo. Mas continuando sobre esses indígenas tão importantes que são os aimorés, eles eram chamados de botocudos exatamente porque usavam esses grandes discos de madeira, né, conhecidos como botox, nos lábios e nas orelhas, né? Foi a prática que deu origem a esse nome. Um nome bem peculiar, por sinal. Os botocudos também eram povos nômades. Então, além de não ter aldeias fixas, eles viviam em cabanas temporárias, né? Cobriam com folhas de palmeiras e o meio de subsistência deles era baseado na caça e na coleta. E diferente dos indígenas do litoral, eles não falavam tupi. Outra informação importante que vocês precisam levar para a prova é que esses índios, eles eram conhecidos por hábitos bem distintos, como, por exemplo, a prática do canibalismo, que tinha toda uma conotação religiosa e mística também. Dito isso, eu encerro a narrativa sobre eles, só informando para você que os aimorés atacaram Itaperoá como parte de sua luta contra os colonizadores portugueses, né? Então, eles destruíram engenhos, eles impuseram sérios prejuízos à economia açucareira do Recôncavo Baiano naquela época, e os seus ataques foi parte do que a história da Bahia conhece como Guerra dos Aimorés, né? Esses ataques perduraram de 1555 a 1673. Naturalmente que Portugal reagiu, organizou bandeiras, expedições militares, né, para conter aí o avanço dos indígenas, mas que muitas vezes restaram sem sucesso. Superadas essas informações a respeito dos indígenas, que era o que eu queria falar para vocês, sem me aprofundar muito, vamos à revisão da localização do município de Itaperoá. Então, atualmente, ele está a cerca de 277 quilômetros de Salvador, não é? Se você for via ferry, segundo fonte Google, você tem aí apenas 136 quilômetros para percorrer. O município faz limite com Nilo Peçanha, Cairu, Valença, Presidente Tancredo Neves, Teolândia e Venceslau Guimarães. Sua área territorial é de aproximadamente 408 quilômetros quadrados e quem nasce em Taperoá é chamado de taperoense. Grave essa informação, tá bom? Prosseguindo, vamos falar rapidamente a respeito da cultura e da identidade dos taperoenses. Então, a história do município está profundamente conectada, né, ao desenvolvimento agrícola e pesqueiro da região do Baixo Sul, com destaque para sua proximidade às áreas turísticas, né, de Cairu e Boipeba, que também compartilham das raízes históricas semelhantes. No que diz respeito à cultura,
O que predomina em Taperoá são as tradições religiosas católicas, né? As festas populares ligadas ao próprio recôncavo baiano, a culinária típica, que é baseada na mandioca e frutos do mar, né? Dentre outros, mas a mandioca ela é a base da alimentação, já que ela é transformada em farinha, em beiju e outros derivados. Você tem os frutos do mar e os peixes da própria região complementando essa dieta. E essa é a culinária tradicional. Mas e sobre o turismo da região? O que falar, né? Tem-se o turismo rural e comunitário. O município lhe oferece experiências ligadas ao contato com a natureza e a vida simples do interior. Então, o turismo cultural, ele valoriza as tradições locais, como artesanato e a culinária típica, que nós acabamos de comentar. Uma outra informação importante que eu julgo bem pertinente você levar para a sua prova são as influências culturais em Taperoá, né? Então, como em todo o recôncavo, há uma forte presença da cultura afrodescendente, que é visível nas práticas religiosas sincréticas, na própria música e nas danças, né? Com relação à música e à dança, o samba de roda, que é típico do recôncavo, é uma das manifestações culturais mais vivas da região. Inclusive, no ato da pesquisa, para elaboração desse resumo, eu achei um vasto material tratando a respeito do samba na região de Taperoá. Então, essa é uma informação interessante, né? Se eventualmente vocês precisarem, já tem. Outro detalhe importante são as festas populares, né, que misturam a música, a dança e religiosidade. Muita religiosidade. E vamos encerrar esse resumo falando a respeito do aspecto econômico do município, tá bom? Então, o comércio de especiarias, pesca e agricultura são as principais atividades de subsistência da população de Taperoá. E lá a economia ela é fortalecida pela cultura da mandioca, que já citamos, né? Do cupuaçu, do dendê e do guaraná, principalmente na zona rural. Aliás, a cidade ela é conhecida como a capital do guaraná, que é uma importante produção de fonte de renda e que também contribui para a economia da região, né? Gera emprego diretos e indiretos. Então, em síntese, a economia de Taperoá é sustentada principalmente pela agricultura, pela pesca, pela pecuária e pelos serviços ligados ao comércio e ao turismo. Então, prossigamos com os principais setores econômicos. Agricultura. Tem-se a produção de mandioca, de milho, de feijão e das frutas tropicais. A mandioca é especialmente relevante, né, por causa dos seus derivados, como eu já citei, a farinha, o beiju, que é parte da cultura alimentar local. Pesca. Taperoá está localizada no recôncavo baiano, né, próximo ao mar e estuários. Então, isso favorece a pesca artesanal. Dessa forma, os peixes e mariscos abastecem tanto o consumo interno quanto os mercados vizinhos, né? No que diz respeito à pecuária. Há ali na região a criação de bovinos, de suínos e de aves em pequena escala, o que contribui para o abastecimento local e regional. Sobre o comércio e serviços, o setor de serviço é o maior empregador, né? Incluindo o comércio varejista, restaurantes e pequenas empresas, além das atividades ligadas ao turismo, né, praia, cultura local e as festas religiosas, que também tem peso crescente. Por fim, os desafios atuais do município são semelhantes aos
demais do Baixo Sul, já que Itaperoá enfrenta questões ligadas ao desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental e a valorização cultural. E era isso que eu tinha para te contar a respeito de Itaperoá, uma pílula de conhecimento bem completinha, que com certeza vai te ajudar na prova de amanhã, tá bom? Então, só reforçando, não esquece de dar o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.